Uma ótima madrugada a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje, lendo mais cedo a palavra, hoje, dia 4 de fevereiro de 2020, uma terça-feira, nós vamos estar lendo o Salmo 23 daqui a pouco, mas é um outro vídeo, né? Fazendo a oração, inspirada nesse salmo, em nome de Jesus. Vamos ler Gênesis 46 e Mateus 21. Mas primeiramente vamos ler hoje o Mateus capítulo 21, que diz o seguinte: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo:
como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amados, vamos parar aqui um minutinho, que daqui a pouco nós vamos ler o Salmo 23, ele é muito inspirador. Nós vamos ler naquela leitura que a gente faz, logo em seguida já vem a oração inspirada naquele salmo. Aqui a palavra está dizendo: tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, por que será que a gente não recebe tantas coisas que a gente pede ao Senhor? Simplesmente porque está pedindo e não está crendo. E como eu sempre digo, de repente, não é o tempo de Deus para a tua vida, para você receber essa bênção, mas é mais para frente um pouquinho. Estou falando um pouco mais baixo porque está de madrugada e pode incomodar os vizinhos, e aqui por enquanto a gente não tem estúdio, é aqui na nossa sala mesmo. Então aí, mas se você erguer um pouquinho depois o seu aparelho aí de celular, ou se não o seu computador, você vai ouvir normal a palavra também. Vamos lá, o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideraram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Eita, Jesus maravilhoso! Quando te colocarem em aperto, aprenda com Jesus, amados. Sempre eu falo isso, amados e amadas do Senhor. O Senhor nos dá tantas estratégias. Se você não quer responder a algo, faz uma réplica em cima, manda uma resposta em cima de outra. Uma pergunta, aliás, né? Lança uma pergunta sobre outra. E aí acabou a história. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Porém, respondendo, ele disse: não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Quando os dois fez, qual dos dois fez a vontade do Pai? É a pergunta. Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos, aqui essa Bíblia, onde Jesus fala, onde tem todas as falas de Jesus, é em vermelho. Aí fica um pouco confuso por estar de noite. Mas a gente repete. Disseram-lhe eles, o primeiro.
Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Disse-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Esse aqui é o povo de Israel, não é, amados? Palavra dos lavradores maus. O Senhor mandava os profetas, muitas vezes de 2, de 3, porque muitos viveram desses profetas, tanto dos maiores como dos menores, eram contemporâneos uns dos outros, e eles matavam. Chegou até o tempo que chegou João Batista, o último profeta, porque Jesus disse que os profetas vão até João. Mataram também. E depois iam matar o Filho de Deus. Então eles perderam o lugar para os gentios, que somos nós. Deus ainda tem planos com eles? Tem. Mas isso vai demorar um pouco, vai ser só no milênio. Quando o Senhor estabelecer o milênio, o povo de Israel, eles vão crer, aquele povo vai crer no Senhor. Mas por enquanto, pela misericórdia de Deus, pela graça, que a misericórdia é se colocar no lugar do outro, e ele já se colocou no nosso lugar, morrendo por nós, como eu digo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então,
Nós somos aquele outro povo que Jesus acabou de dizer ali. Glória a Deus por isso. Ai, como é maravilhoso saber que Jesus nos escolheu, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. E a palavra diz ali, se eu não me engano, 1 Coríntios, vou até olhar aqui, essa palavra fala profundamente ao meu coração. Ontem mesmo eu meditava sobre essa palavra. Está no logo no capítulo 1 de 1 Coríntios, que cumpre essa palavra que a gente acabou de ler aqui. Que palavra gloriosa. Como Deus nos escolheu, nós não tendo nada para oferecer a Ele. É o 1 Coríntios, né? Porque é carta. Capítulo 1, e do versículo 26 a seguir. Paulo diz assim, olha. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nós somos esse povo aqui, olha, que Jesus fala, que aceita, que agora, é bem no finalzinho aqui do capítulo 21 de Mateus. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava com eles. Por quê? Porque aqui no versículo 43 ele diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Glória a Deus. Por isso que você, eu, nós, amados do Senhor Jesus, temos dado fruto e fruto com abundância, pelo amor, pela graça dele por nós. É ele mesmo que nos faz dar frutos, porque nós estamos ligados, enxertados na videira verdadeira. Como lemos em Romanos, no mês de janeiro, nos primeiros dias, nós éramos zambujeiros bravos, mas o Senhor, por sua rica misericórdia e compaixão e pela sua graça, nos enxertou na oliveira verdadeira. Jesus é tudo, ele é a videira verdadeira, ele é a oliveira verdadeira, é uma coisa tremenda. Esse capítulo 46 de Gênesis, ele tem 34 versículos. Se não der certo nesse vídeo, a gente termina de ler no outro, tá certo? Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Eu sou o Deus de teu pai. É só isso que ele diz no início. Eu achei que ele ia falar teu pai, Abraão, Isaac. Não, primeiro, mas ele diz: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele.
os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos. Rúben, o primogênito, ou Rubem, né? Dependendo da Bíblia, essa aqui já não é Rúben, é Rubem, o primogênito de Jacó. E os filhos de Rubem: Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá, e Onã. Porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar: Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. Esse Jó aqui não é o Jó lá do livro de Jó, viu, amados? Vamos parar para pensar que aqui foi bem antes. E os filhos de Zebulon: Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, e Ag, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Aser: Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Rupim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan: Russim. Os filhos de Naphtali: Jaziel, e Guni, e Gesser, e Silé. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas,
e as suas vacas e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Graças a Deus, deu para a gente gravar num vídeo só, daqui a pouco a gente vai estar postando, em nome de Jesus. Até daqui a pouquinho que nós vamos estar orando no Salmo 23, vamos estar lendo o Salmo 23 e orando, inspirado nesse salmo maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe.